Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu vou conversar um pouquinho sobre manejo e prevenção de osteoporose em mulheres em uso de inibidor da aromatase na pós-menopausa, tá? E em câncer de mama inicial. Esse é um tema bem importante, porque conforme foi discutido aqui hoje várias vezes, a gente está lidando cada vez mais com pacientes mais e mais idosos, tá? Então, semana passada faleceu um paciente meu, 93 anos. Esse paciente, quando eu nasci, ele já era idoso, né? E o que ele tinha? Ele tinha um tabagismo ativo, 3 stents, um aneurisma gigante de aorta e um câncer de pulmão metastático que eu tratava com imunoterapia. Ele começou a tratar comigo quando ele tinha 90 anos, então ele já estava com 93, a doença controlada. E é um paciente muito receoso com o uso de vacina. Ele não aceitava tomar vacina para gripe. E uma pessoa de 93 anos, eu tenho várias décadas a menos que ele, fica muito difícil incutir a ideia, embora toda vez a gente tentasse. Mas ele faleceu em função de uma gripe que desenvolveu com uma pneumonia. Então, o câncer de pulmão metastático dele não era o problema, estava super controlado, o aneurisma não era o problema, era uma coisa muito básica que levou ele ao óbito, né? E isso daqui é uma coisa que é muito importante, tanto para o oncologista como para o mastologista, porque a gente está na linha de frente. E osteoporose, ela tem que ser bem tratada e manejada e compensada, tá? Se a gente for ver, queda, ela mata mais do que suicídio, né? Suicídio mata bastante, a gente não notifica, a gente não bota isso na mídia, né? Mas queda é um risco muito grande. E principalmente para quem tem mais de 60 anos, né? Vai passando a idade, os idosos vão sendo o grupo mais afetado por isso. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que discutir antes é o ambiente onde essa pessoa mora, né? Eu tenho uma paciente que ela tem 90 anos, ela anda com os pezinhos bem juntos e passinho assim, rapidinho, ela é toda rapidinha. Se a porta for estreita, ela tem que passar sozinha, e esse é o momento que ela cai. Então a gente tem que observar no idoso, o diâmetro da porta é importante. É 80 centímetros no mínimo. Isso pode não parecer relevante, mas é. Tá? As maçanetas da porta, para quem tem lá os seus 90 anos, uma artrite, uma artrose, e que fazer esse movimento já é difícil, a maçaneta tem que ser reta. E se a gente for nas casas das pessoas, as coisas não são assim. Lembra a prova prática na USP? Eu entrei na sala, era um quarto mal iluminado, uma senhora no chão com rotação interna da perna, em cima da mesa um alprazolam, e no lado da cama um tapetinho e um piso liso. Então tu tinha que fazer as primeiras manejos e apontar onde é que estavam os erros, né? O banheiro tem que ter barras, né? Barras espessas, 3 a 4 centímetros, afastadas da parede, para que eles possam se fixar. Os pisos emborrachados ou com ranhura, tá? E desníveis. Idoso não pode morar em casa com escada, tá? Eu trabalho em hospitais terciários geriátricos quase, né? E a quantidade de paciente que a gente vê internado porque caiu no degrauzinho, porque escorregou no tapetinho, o tapetinho mata. Paciente de 90 anos, câncer não é tão grave, tá? O grave é o tapetinho lá da cama. Tá? Os interruptores e tomadas, por exemplo, tomada 30 centímetros no mínimo do chão, interruptores 1,1 m do chão, tá? Então tudo isso tem que ser adaptado. No Brasil a gente é muito pobre nisso. As casas de cuidados que são boas custam uma fortuna, as nossas casas não são adaptadas, a população vai envelhecendo e a gente não vai adaptando a casa. Fui ver casa para comprar em Porto Alegre, tu não consegue casa com menos de 3 andares. Agora imagina uma pessoa de 80 anos morando numa casa que tu tem que acessar o quarto dela, está no último piso, no 3º andar. Quer dizer, é uma arapuca, né? Uma armadilha, né? Então, tratamento da osteoporose na mulher da pós-menopausa ele vai se basear em 2 pilares, tá? O estilo de vida e o farmacológico. No estilo de vida, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é se ela está ingerindo de forma adequada cálcio e vitamina D. Ela não está, tá? É raríssimo a gente encontrar no consultório alguém que tenha ingestão adequada de cálcio e vitamina D. Então a reposição, muitas vezes, ela é necessária, ser suplementada, certo? E sempre tem que se observar a doença celíaca. Aquele paciente que a gente não consegue recompor, tem que excluir isso, controla, tira o glúten da dieta, muitas vezes ele melhora. Aqui, questão de manipulação.
Eu não me lembro de ter visto muito efeito deletério por hipervitaminose até hoje. Alguém com intoxicação, por hipovitaminose, alguém com falta, tipo pirata, assim, que tinha escorbuto, que tinha que comer a laranja. Isso é raro. Agora, hipervitaminose eu já vi. 3 casos, inclusive, com uma morte por causa disso. E o que foi? Foi vitamina D manipulada. Tu pede 800, vem 80 milhões. O paciente usa todo dia, hipertoxicado. Aí tu revira todo o paciente, tu faz PET scan, em algum lugar está esse câncer que está dando isso, né? E aí tu vê aquele comprimidinho no lado manipulado, tu manda analisar, tá ali, uma dose absurda. Então, o interessante que eu sempre recomendo é compra o medicamento já pronto da farmácia, né? Aquele que já o industrializado, ou confia, ou tem um laboratório de manipulação muito confiável, que com certeza existem. Mas eu prefiro ainda aqueles, vai nos Estados Unidos, faz o arsenal de vitamina D e volta com a mala cheia de remédio. Parece um traficante, né? Se abrir a mala no aeroporto, não sai nunca mais. Bom, aqui estão os alimentos, né, que são indicados, queijo, bife de fígado, se alguém se anima, né? Ovo, suco de laranja, tem vários medicamentos aqui listados que vão dar uma suplementação adequada, tanto de cálcio como de vitamina D, só que na dieta isso não é viável, né? A gente tem que suplementar por fora. Proteína, tem muita discussão na literatura, mas a gente não tem nada que... a gente não deve indicar nenhuma modificação de ingesta de proteína para o paciente para evitar osteoporose. Então, a ingesta normal. Exercício físico é muito importante, tá? O exercício físico, 30 minutos, 3 vezes por semana. Se o exercício é feito com resistência progressiva, ou seja, se ele tem uma certa carga, e a carga pode ser até o próprio peso do corpo do paciente, a gente pode ter reduções importantes, de até 50% em fratura de quadril e de até 30% em redução de vértebra, mas não é o exercício dentro da banheira, ficar levanta, isso não é atividade física para proteger o osso, né? Atividade física para proteger o osso, então, são as cordas suspensoras, né, de resistência, os exercícios de estabilidade, os exercícios de flexão, que o paciente realmente tem que fazer alguma força e resistência para isso, tá? Por exemplo, o que essa senhora está fazendo é um exercício que aumenta a massa óssea. Tá? Isso daqui tem que ter um certo treinamento, tem que ter uma certa resistência, não é uma coisa simples de fazer. E o que essa outra senhora está fazendo aqui também aumenta a densidade óssea. Então não é o Pilates, vai lá, levanta, o Chua. Isso é importante também, mas não vai te dar osso, né? Isso pode te dar outros benefícios em termos de mobilidade, mas para ganhar osso tem que ser assim. Tabagismo, né? É difícil negociar, por exemplo, esse mesmo paciente, 93 anos, não morreu do câncer de pulmão. A gente sabe que é 30% dos casos que realmente vão ter um efeito deletério. Mas para osso, um maço ao dia durante a vida vai ter uma redução de 10% na densidade óssea. Então é super importante parar o tabagismo. Se não fizer reposição farmacológica, paciente idoso usando inibidor da aromatase que fuma, esquece, não vai acontecer. Só para lembrar o ciclo de remodelação óssea, né? Bem rapidinho, quando a gente tem uma micro-ruptura, as primeiras células que vão em direção são os osteoclastos, reabsorvem essa micro-ruptura, em seguida vem as ondas de osteoblastos que vão ocupar esse osso lamelar. Então, os osteócitos vai ter osteoblasto que vai virar osteócito, vai ter osteoblasto que vai morrer e vai ter osteoblasto que volta à forma mais quiescente, certo? A outra pergunta que vem aí para o oncologista, nessas mulheres que têm uma neoplasia de mama inicial e a gente quer usar um inibidor de aromatase, é qual inibidor usar, tá? E a resposta para isso, o que a gente tem de dados para isso, é com hexamestano, tá? Como ele é um análogo da androstenediona, ele parece ter um efeito ligado à testosterona que pode proteger mais o osso, e isso realmente ocorre em modelos animais, certo? Ele é um inibidor esteroidal irreversível. No entanto, segundo os dados do MA27, quando a gente analisa isso na população real, porque rato funciona tudo. Na PUC a gente tinha um protocolo de pesquisa de célula-tronco para rato, induzia insuficiência renal em rato com cisplatina, botava a célula-tronco quase na córnea dele e criava rim. Cortava a medula, voltava a andar. Então tudo funciona em ser humano, é difícil.
Se a gente for observar os dados do MA27, o hexamestano, ele diminui os casos de osteoporose. Então, ele pode ser uma opção em relação, por exemplo, ao anastrozol, se a nossa preocupação for alta para essa paciente. Mas, em termos de redução de fratura, que é o que interessa, é 4% para cada lado. Então, não tem uma diferença tão importante, tá? Em termos de redução de fratura. Em algumas pacientes, eu considero aquela que... Eu tenho uma paciente que ela está na cadeira de rodas, ela tem uma deformidade da coluna, já tem uma osteoporose desde sempre, ela tem risco de fraturar pelo próprio peso dela. Então, essa paciente eu vou tentar otimizar o máximo possível a proteção óssea. E mais tempo, tá? A gente vai usar os inibidores da aromatase por mais tempo. A gente já tem esses dados do tamoxifeno que a gente está estendendo, e agora na ASCO, o grupo italiano mostrou isso. Pacientes pós-menopausadas, receptores hormonais positivos, que já usaram 2 a 3 anos de tamoxifeno, foram estendidas para 2 a 3 anos de letrozol ou 5 anos de letrozol. E o benefício veio positivo. O benefício ele é pequeno, ele é de 5% absoluto, acho que dá em torno de 20% relativo, mas ele existe, tá? Então, provavelmente, a gente vai fazer essa extensão de tempo. É óbvio que a gente vai... mesma coisa com tamoxifeno. A gente não indica tamoxifeno amplamente para todo mundo por 10 anos. A gente seleciona os pacientes de maior risco e provavelmente é o que vai acontecer aqui, mas a tendência é a gente manter por mais tempo. Proteção óssea e câncer. Agora falando um pouco da parte oncológica também, né? O paciente que já tem doença no osso, por que é importante evitar que ele desenvolva doença óssea? Porque o paciente que desenvolve doença óssea, o próprio tumor vai liberar ligantes que vão ativar os osteoblastos, vão liberar o fator ligante RANK, que vai ativar o osteoclasto, que vai corromper o osso. Então, o próprio tumor vai levar um processo de osteoporose, além do próprio processo tumoral local, né, que pode levar a fratura, compressão. Então, o próprio tumor ele aumenta o risco de osteoporose. Por isso que é importante a gente tentar blindar o máximo possível. E a gente sabe que doença óssea metastática ela é problema dependendo da localização, né? A gente está falando de compressão, a gente está falando de dor, incapacidade, problemas econômicos, por exemplo. O paciente fica incapacitado, entra em INSS, é uma espiral viciosa ruim, né? Eu coloquei aqui só o N-telopeptídeo de colágeno, só para a gente discutir isso no próximo slide, só para saber o que é. Ele está aumentado mais quando a gente tem maior reabsorção óssea, então ele combina com metástase óssea, por exemplo. Pacientes que têm mais osteoporose vão ter isso aqui mais aumentado, quem não tem doença em osso vai ter menos, tá? E por que é importante a normalização da densitometria óssea? Por que a gente tem que brigar por isso? Isso tem que ser um alvo do oncologista, do mastologista. Porque os primeiros eventos ósseos, numa densitometria óssea normal, eles são reduzidos em 50%. Isso não é número de oncologista, hein? Isso aí tá mais para número de cirurgião, número de verdade. Redução de 50% é muito grande. Primeira fratura ou cirurgia, por exemplo, a descomprimir, vai reduzir também na casa dos 50%. Então é importante a gente monitorar essas pacientes e observar isso e tentar sempre manter a densitometria no melhor parâmetro possível, tá? Aqui eu vou falar dos bifosfonados, que foram os primeiros a serem estudados nesse sentido em relação ao câncer, e a meta-análise do estudo do grupo colaborativo. Então, 36 estudos, 22 mil portadores de câncer de mama inicial, randomizada para receber ou não bifosfonado. 7 desses estudos usaram clodronato, 29 aminobifosfonados, sendo que 70% deles foram o ácido zoledrônico, por isso que é o medicamento que a gente tem mais conhecimento acerca disso, que a gente tem maior segurança, né? A análise global quanto a desfecho de doença no osso, ela não foi significativa, mas para esse grupo de mulheres que a gente está discutindo aqui, ele foi, em termos de sobrevida livre de doença, tá? Com diminuição de 17% da mortalidade nessa meta-análise. Também quando comparado o ácido zoledrônico com pamidronato, aqui ele ficou um pouquinho apagado, a gente vê que a incidência de eventos ósseos ela é menor com ácido zoledrônico, então ele é uma preferência quando a gente quer proteger a paciente de próximos eventos ósseos, tá? Principalmente lesões líticas. E controle da dor. Quando a gente, pacientes que têm dor óssea por metástase, por exemplo, ele é um medicamento muito importante para controlar a dor, quando a gente compara com placebo.
Eu, semana passada, tinha uma paciente minha, já está em eribulina, que é a terceira linha, medicamento de terceira linha, doença metastática óssea, e a única coisa que ajuda ela era o Zometa. Ela aplica o Zometa, ela fica bem, depois piora a dor. Aí, semana passada, ela veio com o dente caído. A gente foi observar embaixo, começou a osteonecrose. Então, a única coisa que funcionava para ela, a gente vai ter que tirar fora. Embora no local onde ela trata, a gente tem um acompanhamento muito rígido, essa paciente, ela teve uma osteonecrose discreta, começou no intervalo de um medicamento ao outro, ela desenvolveu mais. Então, agora é um problema grande, né? Ela vai entrar naquela sequência de debridar, antibiótico, cama hiperbárica, reza brava, tudo isso. E provavelmente não vai resolver, né? O tempo de uso, quando a gente fala de prevenção de doença óssea de metástase, tá? O estudo, o fase 3, o Success-A, ele avaliou isso, e resumindo aqui, para não levar mais adiante, 5 é igual a 2 anos, tá? É óbvio, tem pacientes, por exemplo, que finalizaram a sua adjuvância, a gente usa em geral 2 anos, faço a densitometria, ela está ok, e se ela vai manter o inibidor da aromatase, ela vai desenvolver a osteoporose. É só uma questão de tempo, tá? E qual é que é o problema dela desenvolver e tu reiniciar o ácido zoledrônico ou a medicação para o osso? É que leva tempo para ela recuperar. Não vai recuperar um osso em 6 meses e 1 ano. Os pacientes ficam ansiosos, que aí vem com osteoporose, aí vem 1 ano depois com osteoporose, melhora um pouquinho. O paciente frustrado, o oncologista feliz, está subindo. Isso vai demorar 1 ano e meio, 3 anos para tu recuperar um osso. Então, chega no final dos 2 anos, tem que ser avaliado. Se tu vai continuar a profilaxia, se tu vai passar para um medicamento via oral, como é que tu quer fazer, né? Mas em termos de proteção para a doença, 5 igual a 2 anos, tá? Se a gente estiver só preocupado com recidiva de doença de mama. O denosumab, ele é um medicamento interessante por causa da posologia dele, né? Ele pode ser aplicado de forma subcutânea, e isso é importante, porque muitas vezes os pacientes são idosos, eles têm os vasos frágeis, eles não lembram, eles têm deficiência de memória, então usar comprimido todo dia, e a posologia de ser subcutânea ele ajuda muito, tá? O denosumab, ele é um anticorpo monoclonal muito similar ao osteoprotegerina. Então, o que ele faz? Aquele ligante L que ativa o osteoclasto, ele é roubado pelo denosumab. Então, não tem ativação do osteoclasto. O osteoclasto não forma a borda em escova, nem a zona clara. Então, ele impede a ligação. O osteoblasto emite o RANQ-L, o denosumab ele é um anticorpo monoclonal que rouba esse RANQ-L e não deixa fazer a ativação, certo? Esse estudo apresentado na ASCO no ano passado, ele avaliou o papel do denosumab no câncer de mama, na recidiva óssea, tá? Então, foi um fase 3 grande. A análise primária era redução significativa no risco de fraturas, que foi mais ou menos aquele dado, 50% de redução de risco. Então, para o que interessa, ele foi efetivo. E, nesse estudo, ele demonstrou impacto na sobrevida livre de doença. Então, o estudo foi denosumab versus placebo, em fase 3. Na população em geral, no intention to treat, ele apresentou uma redução de em torno de 20% no risco de recorrência óssea. E nas populações mais selecionadas, esse benefício pareceu ser maior, principalmente para quem não tinha recebido inibidor da aromatase anteriormente. No entanto, então as conclusões dele, uma redução de 50% no risco de fraturas e uma redução compatível com 20% no risco de metástase, tá, óssea. Ele foi um medicamento seguro, e eu acho que a informação mais importante dele é isso daqui, ó, 100 pacientes com osteonecrose de mandíbula. Eu não tive nenhum paciente até hoje usando denosumab que teve osteonecrose de mandíbula. Com ácido zoledrônico, eu já devo ter tido uns 2. No entanto, um estudo maior, também apresentado na ASCO em 2018, o DCARE, um fase 3, um estudo mais robusto, ele avaliou de forma muito parecida o que o primeiro estudo avaliou. E ele não mostrou esse benefício em termos de proteção óssea para a doença, em termos de recidiva no osso, tá? Por isso, de uma forma geral, se a gente estiver focado na prevenção de recidiva óssea, a gente não deveria usar denosumab, tá? No entanto, se a gente for pegar o benefício global, que ele ainda é discutível,
ele vai estar em torno de 2 a 3%. Só que lembre, são pacientes com câncer de mama inicial, patologias altamente curáveis, que esse 2 a 3% ele pode ser irrelevante. Tá? Então, a gente não está falando de um tumor de mortalidade de 40%, 60% aqui. Então, tem que ser bem avaliado se vale a pena, ou talvez aguardar mais estudos, porque a via como o denosumab preserva o osso, ela é bem compatível com uma proteção óssea por câncer, embora o estudo maior não tenha mostrado. Então, acho que talvez falte mais informação, mas não tem nenhuma grande novidade acerca disso agora. Tá? O consenso americano, então, ele vai preconizar o ácido zoledrônico ou o clodronato, tá? Que foi o outro via oral. Eu tenho um problema com via oral, um pouco de ranço. Por quê? Porque os pacientes não usam. É por isso, eles não usam via oral. Tá? Quando eles tiverem um espirro mais forte, eles vão achar que é do remédio, eles não vão usar. A gente vê isso com todo o espectro, com Xeloda, com sunitinib. É difícil a aderência, por mais incrível que pareça. A via oral é melhor. Não, muitas vezes não é. Eles atribuem tudo ao remédio. Tudo, geralmente, é culpa do oncologista. Realmente, tem coisas que a gente tem culpa nisso. Mas aqui a aderência fica difícil. De 6 em 6 meses, joga o remédio dentro, tu garante 6 meses que a paciente está tratada. Então, essa é uma observação minha quanto ao medicamento via oral, né? E os europeus também seguem mais ou menos a mesma medida do ácido zoledrônico e o clodronato por 3 a 5 anos, né? Aqui um resumo geral das indicações. A gente tenderia a evitar lendronato, resindronato, em função de não ter um impacto tão grande na recorrência oncológica, mas eu acho que tem que sempre ser bem avaliado. Se o paciente, a tua preocupação é osteoporose, evitar. Eles são válidos, está funcionando, talvez não vale a pena mexer. Tá? O benefício não é gigantesco, se é que isso vai se confirmar, se a gente repetir. O ibandronato, o ácido zoledrônico e o clodronato aí seriam os mais usualmente indicados. A osteonecrose de mandíbula é um problema principalmente para aquele paciente metastático que ele vai usar seguido. Tá? Os casos que eu tive foram aqueles que aplicaram mensalmente, então isso tem que ter um protocolo de vigilância bem ativo. O local onde eu mais trato pacientes com esse tipo de medicamento, não sou nem eu que vejo isso. Tem uma enfermeira responsável que, se ele não tem de tanto em tanto tempo, acredito que é 1 ou 2 vezes ao ano, uma liberação do dentista, creatinina, avaliação, ele não passa, nem que eu autorize, peça a benção, não existe, ele não passa para ir adiante. Tá? Então, isso diminuiu muito as nossas complicações, ter um terceiro olho, porque a gente começa a ficar conivente, não tem ainda, tá bom, volta, e aí acontece essa complicação. E isso é um presente quase para o resto da vida, né? Então, a incidência dele vai ser maior com ácido zoledrônico, que foi onde eu observei mais, pouco menos com os outros dois. Certo? Ok, obrigado, acho que era isso aí. Eu tenho uma pergunta, então, aproveitando. Tem alguma experiência em relação à diferença de uso do ácido zoledrônico, no caso do Ometa versus a Clasta, que seria a aplicação uma vez por ano? Não, eu uso só ácido zoledrônico praticamente, ou denosumab. São os dois que eu utilizo mais. Mas é para ser igual em termos de redução de risco. Antes de começar essas medicações, de preferência fazer uma revisão odontológica, né, para ter uma segurança. E geralmente a gente sabe que essas coisas acontecem, eventualmente o paciente tem indicação de fazer algum procedimento, principalmente quando a gente está falando não da doença metastática, que a gente usa com uma frequência mais corriqueira, mas no paciente que está em adjuvância com inibidor de aromatase, enfim, eu que tenho algum grau já de osteopenia, por exemplo, costumo usar de rotina a cada 6 meses, mas aí a gente fica sempre atento, assim, tem indicação de fazer algum procedimento, para tudo, programa esse procedimento e a gente vai recomeçar esses Ometa ou denosumab mais lá na frente, deixa uma coisa de cada vez. E não ter pressa para iniciar. Eu tenho uma paciente que está guardando 1 ano e meio para iniciar, até ela completar toda a avaliação bucal. Se não tiver plena certeza que está tudo ok, ela não inicia.